Pois bem, eu sou Ailton de Abreu. Eu quero gravar mais esse vídeo para a nossa edificação, que se encontra em 1 Reis, capítulo 19, versículo 18, que disse assim: Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Eu quero trazer para nosso esclarecimento, uma explanação, sobre essa resposta que Deus deu para o profeta Elias. O profeta Elias achava que as pessoas que eram fiel a Deus e às Escrituras Sagradas estava resumido somente na pessoa dele. Mas a resposta divina foi: eu fiz ficar em Israel 7.000, que não dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Esse Baal aqui, traduzindo para os dias de hoje, significa o mundo. Porque tem muitos crentes que estão prostrados diante de Baal disfarçadamente, rendendo-se aos costumes e ordens mundanas. E para falar sobre isso, a gente precisa esclarecer: a Assembleia de Deus foi fundada por Gunnar Wingre, foi um instrumento usado por Deus, e Daniel Berg. E ela saiu da sua origem, conforme um comentário quase generalizado, que ela saiu da sua origem. E isto é verdade. A Assembleia de Deus não está mantendo a sua identidade original. Alguém até fala que se Gunnar Wing e Daniel Berg viessem aqui, ressuscitasse e vê-se a Assembleia de Deus do jeito que está hoje, que perdendo a sua identidade, que eles dariam um infarto e morreriam na mesma hora. Mas o que nós temos que aprender é que isso é verdade, que ela saiu da sua origem, mas não de uma forma generalizada. Ainda tem os remanescentes, ainda temos os 7.000. Apesar da Assembleia de Deus ter largado a sua identidade, está perdendo a sua identidade, ainda tem os 7.000, ainda tem os remanescentes. É claro que existem pastores e membros que aquilo que pregava que era pecado no passado, hoje diz que não é mais, que isso gera uma grande insegurança, porque se a pessoa chega perto de mim e fala que a mesa, bate o pé, que uma mesa é de madeira, daqui 10 anos ele volta e fala que a mesma mesa é feita de ouro, ele me gera em mim uma insegurança. Porque a pessoa é a mesma. O material era o mesmo e ele mudou o material sem o material mudar. Então, isso gera insegurança. Por quê? O que muitos no meio da Assembleia de Deus pregavam que era pecado e que hoje diz que não é mais, mas que não tem uma explicação para isso, uma explicação coerente, realmente gera insegurança. Mas eu quero dizer que mesmo apesar de todos esses problemas, a Assembleia de Deus ainda tem pastores e membros, pouquíssimos, mas ainda tem, que ainda luta, às vezes não consegue, para manter a doutrina original em que a Assembleia de Deus foi criada. É aqueles pastores que diziam que a mulher não pode cortar o seu cabelo, não pode usar pintura, não pode usar joia, não pode usar roupa sensual, que uma mulher não pode ir na praia onde está pessoas nuas, pode ir na praia, mas se tiver gente nus lá, que não deve ir à praia, e na praia não tem problema. O problema é se ir aonde tem um nudismo lá na praia. A praia é uma obra da criação de Deus, todos nós podemos ir, mas ir lá praticamente para ver o pecado, a nudez. Porque quem vê o pecado e assiste o pecado, está se compactuando com ele. Que a Assembleia de Deus pregava que o jogo de futebol não é para crente, porque a Bíblia diz assim: unir-se ao Senhor sem distração alguma. Hoje muitos pastores estão falando que não é pecado, e que o homem não pode andar de bermuda, e que os crentes não devem usar nem o homem nem a mulher cristã, e que os homens não, e que as pessoas não devem assistir programas imorais, novelas. Pastor achando que assistir novela não é pecado, coisas que pessoas que estão de onde nós saímos estão combatendo. É verdade, não podemos negar.
Que a Assembleia de Deus saiu da sua origem, mas ainda temos os 7.000, ainda temos o remanescente. Esses pastores que falam que essas coisas que eu falei, que joias, corte de cabelo, pintura não é pecado, eles não têm resposta nem para uma pergunta. Quando você aproxima deles, pergunta assim, e por que Deus não opera igual operava no passado, mesmo tendo os remanescentes, mesmo tendo os Elias e os 7.000 que ficaram junto com Elias? Por que ele não opera igual? Eles não têm resposta. Muitos deles até criticam a doutrina do passado, né, sem nenhuma condição. Porque tem gente que é crente mais tempo do que eu lembro de um dia que o pastor Dezinho foi num trabalho que eu dirigi, eu era membro da igreja, mas já dirigia um trabalho, e ele falou assim, você vai estar derretendo à toa, porque na hora que ele ia abrir a Bíblia, o fogo caía. Hoje faz avivamento artificial, programado e mecânico. Pessoas mandando os outros dar glória a Deus. Quando Pedro pregou lá no dia de Pentecostes, não gastou de mandar ninguém sentir a presença de Deus, não. E pregando ele a palavra, o Espírito Santo caiu. É a palavra que faz o Espírito Santo descer no meio da igreja. Aí faz artificial, feito pelo homem. Ainda tem os 7.000. É pouquíssimos obreiros que combatem contra essas coisas que eu falei aqui. O número de membros também são poucos, mas ainda tem os 7.000. Ainda tem o remanescente. E o conselho que eu dou para os nossos irmãos, pastores e membros da Assembleia de Deus, é que não pule para o lado, do outro lado, como Deus falou com Jeremias, não passes para o lado deles. Dessa gente que fala que o homem pode usar a bermuda, o homem pode andar com o cabelo grande, pode andar barbudo, que a mulher pode cortar os seus cabelos, que a mulher pode usar brinco, vaidade, ir na praia, os homens todos podem assistir novela, homens pode fazer tudo isso, não passe para o lado deles. É a palavra que Deus falou com Jeremias, não passes para o lado deles. Eu vi uma mensagem de um pastor muito abençoado por Deus, infelizmente faleceu. Ele disse, é claro que Deus falou para ele, que Deus vai tirar a igreja dele do meio dessa gente, na hora que ele vier. Estão tudo junto. E ele viu uma multidão de gente, estava católico, crente da Assembleia de Deus, de todas as igrejas, e ninguém separava um do outro. Deus falou para ele, não separa, mas os que são meus estão diferentes aí no meio, esses eu vou levar para o céu, porque Jesus vem buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, e um povo diferente. E esse pastor, quando falou sobre a revelação, ele falou uma mensagem que me chamou a atenção. Ele disse, a gente tem hoje muitos crentes, é claro que tem os 7.000, tudo, o remanescente, mas a maior parte, a gente vê uma irmã na rua, sabe que ela é crente quando ela saúda com a paz do Senhor, porque ela não faz a diferença. Eu lembro de um dia que eu estava junto com um pastor numa barbearia, e uns 100 metros, então a irmã em um comércio. Ele falou assim, olha lá, aquela mulher é crente. Porque o Espírito Santo tem ciúmes deles. O Espírito que em vós habita tem ciúmes. E aqui o Baal daquela época significa que essa gente que está prostrando, fazendo isso que eu falei aqui, estão também prostrando diante de Baal. E quando pergunta, vocês falam que nada disso é pecado? E por que Deus não está operando igual operava quando isso era pecado? Eles não têm resposta. Vocês ficam sem argumento. Ah, porque os crentes não oram mais. É claro, se Deus não estiver alegre com o crente, ele não tem força para orar. Porque quem dá força, eu, por exemplo, eu não tenho força para orar, eu oro porque Deus me dá graça, e eu acho que ninguém tem. Nem para guardar os mandamentos, a gente tem um propósito aceito, eu quero guardar, é só isso. Mas quem dá força para nós guardar os mandamentos, quem dá força para nós orar, tudo é Deus. Jesus falou, deixou isso claro, sem mim nada podeis fazer. Conselho que eu te dou, não passe para o lado desses pastores e membros que diz que isso não é pecado, não fica no grupo deles não. A união, o profeta Elias não era unido com essa gente assim não. Andarão dois juntos, não tiver entre eles acordo, nós temos que ser unidos. Existe união que é para o mal, existe amor que é para o mal. Por isso que numa certa parte da Bíblia,
Jesus falou que eu vim trazer dissensão. A dissensão não é ficar com raiva, não. É não concordar com a atitude do outro. Só isso. É união ideológica e também teológica. É divisão ideológica e teológica, diferente. Teu é Deus, logia é Bíblia com lógica, com base. Porque eles não têm base, eles falam que isso não é pecado, e quando perguntam por que Deus não está operando, não tem resposta. E muitas das vezes essas pessoas fazem isso por algumas razões. Populismo, querendo ter popularidade. Espírito de Pilatos, queria ficar ao lado do povo. E interesses financeiros. Que ninguém é doido de chegar e falar que é por isso. Porque se falar, a pessoa fala, então não quero, né? Sempre fala que não é. Mas é. Que Deus abençoa. Não passes para o lado de Deus. Não concorde, para ficar mais claro, para não dar, vai divisão. Não. Não concorde com eles. Não. Existe, lá na igreja da Asa, em nome da concordância e do amor, o pastor tolerava Jezabel. Jesus falou assim, tenho contra ti que tolera Jezabel. Certamente, não, porque a gente tem que ficar unido. Tem que ficar unido com aqueles que vai perder a salvação. A gente tem que amar as pessoas que vai perder a salvação. Lutar para convencer. E quando você une com uma pessoa que está fora da direção de Deus, essa união é maligna. Porque você está fazendo eles manter naquela posição, eles não vão consertar porque está tendo nosso apoio, né? Mesmo nós desconcordando, eles não consertam, porque isso depende também deles, mas se nós concordar com eles, nós somos cúmplices. É igual as Virgem Prudente falou, se nós der azeite para você, falta nós e a vós. Ela não estava dividida com elas, não. Ela estava dizendo que não fazia bem para nenhuma delas, inclusive para as que pediram azeite. O amor seja não fingido. Temos que amar, mas amor verdadeiro. Que Deus abençoe a todos.